tarde de quarta-feira para você. Estamos no ar aqui na nossa TV Horizonte, emissora de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, o nosso Pra Você. E claro que você aí de casa já sabe, né? Está naquele momento, chegou aquela hora de conhecermos a história de vida, carreira, profissão e trabalhos de grandes artistas. São personalidades, pessoas nascidas aqui no nosso estado, nossa querida Minas Gerais. Né? Gente boa, talentosa, que por onde passa deixa marcas que fazem bem a muitas outras pessoas. Né? Essas marcas fazem bem a todos nós. E o nosso convidado de hoje tem como marca maior o humor. Sim, ele é fã de Oscarito. Por aí vocês já podem ter uma ideia, né? E afirma que sempre soube desde criança que seria ator. Ele é natural da cidade de Cerro, na região centro-nordeste do estado. E quando criança, gente, ele já recitava poemas na escola e até celebrava missa. É isso mesmo, viu? Nós vamos conversar agora com o ator e humorista Carlos Nunes. Carlos, que alegria tê-lo aqui conosco no Pra Você. Boa tarde. A alegria toda minha seria muito maior se a gente estivesse junto aí no estúdio, né? Ai, que Mas, vontade. infelizmente, a gente está passando por um momento muito complicado, muito difícil, mas que a gente não pode perder o bom humor e a alegria, porque Deus é amor e é humor também, né? Exatamente. Então, uma emissora católica, a gente tem que falar de alegria para alegrar o coração desse povo que está sofrendo tanto. Isso mesmo, e com fé, fazendo muita oração, acreditando em Deus, em breve nós vamos poder ter esse encontro juntos aqui ao vivo, eu tenho certeza disso. Agora, Carlos, eu estou bastante curiosa com isso. Então, quer dizer que quando criança você já celebrava a missa, é isso mesmo? Eu quero saber mais sobre essa história, hein? Eu nasci no Cerro, né? O Cerro, você dá 2 passos, você tem uma igreja. Dá mais 3 passos, encontra outra igreja. Mais 5 passos, encontra outra igreja. A minha mãe sempre foi muito beata. Ela ia à missa todos os dias e eu era a companhia da minha mãe. Embora minha mãe tivesse 19 filhos, criou 13. Mas ela ia à missa todos os dias e eu ia com ela. E eu achava lindo aquele ritual, né? O padre. Para mim, o padre estava em cima do... Não era do altar. O padre estava em cima do palco. A batina era o figurino. E eu chegava em casa, fazia a mesma coisa. Eu vestia o figurino e ia celebrar a missa, cortava uma banana fininha e celebrava a missa, fazia todo o ritual. A minha mãe chegou a pensar que eu queria muito ser padre, mas eu não queria, porque eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, foi para o seminário. E quando ele saiu do seminário, a ideia que eu lembro é que todo mundo olhava para ele e falava, Padre Gorado, todo mundo olha, Padre Gorado. E aí, você sabe o que é gorado, não sabe? Explica pra gente melhor essa definição de gorado, para quem não entende. O gorado é aquele ovo que fica para a galinha ter vontade de botar outro, aquele indês. Né? O indês é o ovo que você coloca para a galinha olhar, olha, a galinha olha pro ninho e fala assim, olha, alguém já botou aqui, vou botar também. O ninho, e aí o ovo esse fica ovo lá no fica ninho, gorado, né? ele fica ali o resto da vida, ele fica choco, fica gorado, e não nasceu um pintinho daquele ovo. E o padre gorado é a mesma coisa, não nasceu um padre daquele seminarista. Então, quando eu via todo mundo falando assim, Padre Gorado, eu falava assim, meu Deus, se eu sair do seminário vai ser horrível. Todo mundo olhar para mim e falar, Padre Gorado. Então, eu já não queria ir para não ter essa decepção na minha família, de ter 2 Padre Gorado. E aí, mas eu tinha esse ritual, essa coisa. Então, isso era o teatro já dentro de mim, desde pequenininho, desde os 7 anos de idade. Na sua família, mais alguém seguiu por esse caminho também? Tem mais algum ator, algum cantor? O meu irmão, ele canta maravilhosamente bem. Os 2 filhos dele seguiram carreira como cantores, mas hoje cada um se casou e abandonou a carreira. E eles cantam, não profissionalmente mais, mas eles cantam lindamente. E eu tenho uma irmã que é muito engraçada, mas ela fala que ela precisa beber para poder enfrentar a plateia. Eu falo para ela, você faz bêbada, eu faço de cara limpa, porque eu não bebo. Aí ela fala assim... Mas de vez em quando eu pego os textos dela e coloco nos meus espetáculos. E dá tudo certo. Bom, já que a gente está falando dessa questão de irmão, de família, quais são as lembranças que você tem, hein, Carlos Nunes, da sua infância, com a sua família, lá em Cerro? Então, da minha infância, eu me lembro pouca coisa, porque a gente fez
questão de esquecer, porque a gente era muito pobre lá no Cerro. Então, essa pobreza, ela ficou muito triste na vida da gente, enquanto a gente morava no Cerro. Eram Então, quando 19 a gente irmãos mudou que para você Belo disse? Horizonte... Oi? 19 irmãos que você disse, né? 19. Minha mãe teve 19. 19 filhos. Criou 13. E deve ser uma escadinha, como a gente fala, né? A diferença de idade entre um e outro deve ser pequena. Tem. Mas, na verdade, ela não criou os 19, ela criou 13. Então, os últimos... eu, por exemplo, eu tenho 60, a minha irmã tem 59, a minha outra tem 58, o outro tem 55. Nossa, muito então, próximos. É muito próximo. Então, lá em casa, assim, é muita gente, sabe? Porque todo mundo casou, teve filho, e aquela confusão. E a família cresceu mais ainda, né? A família foi só crescendo. Então, depois que meu pai e a minha mãe morreram, aí a gente se afastou um pouco. Mas antes, na minha casa, eu não podia fazer festa e convidar ninguém de fora. Porque só a família já era muita gente. Eu imagino, a casa sempre cheia, né? Agora, alguma lembrança em especial de eventos culturais, de alguma atração cultural que você participava, que te marcou lá em Cerro? Então, eu me lembro de uma poesia que eu recitava, que eu não sabia o que era poesia, e foi numa formatura em que eu recitei essa poesia, mas eu não me lembro por que da poesia. Eu sei que a poesia tinha um monte de palavras difíceis que até hoje eu não sei o que significam muitas delas, que era última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor que trens o tronho, o silvo da procela, o arrolho da saudade e da ternura. Olha, um menino de 7 anos recitando uma poesia dessa, sem saber nada do que significa, que hoje, aos 60, eu não sei o que significa. Que é isso, nada. Hein? Mas você até hoje se lembra. Meu Deus, palmas pra você. Mas até hoje me lembro da poesia. Você acredita que eu me lembro? Pois é. Eu não me lembro como foi que eu decorei, para que foi que eu decorei. Mas ficou marcado, eu né? me lembro em cima do palco falando essa poesia. Carlos, como que foi sua mudança, sua vinda aqui para Belo Horizonte? Como que foi esse período de transição, adaptação e quando que aconteceu isso? Então, meu pai ficou muito pobre. A gente perdeu tudo que tinha e um moço chamou meu pai de ladrão. Falou que meu pai era ladrão. Aí ele falou com a minha mãe assim, Yolanda, minha mãe chama Yolanda, falou, Yolanda, ou eu mato ele ou eu me mudo daqui. A minha mãe falou assim, mata ele, bobo. E aí você vai preso e eu ainda vou ter que arrumar dinheiro para fazer comida para levar para você na cadeia. Porque lá no Cerro, nessa época, o preso não tinha direito à comida. Era a família que dava comida. Aí minha mãe falou assim, vai embora, Zezé, pelo amor de Deus, vai para Belo Horizonte. Meu pai veio para Belo Horizonte e a minha mãe ficou lá no Cerro, costurando e criando a gente. E aí ela teve que dividir os meninos. Eu fui para Vitória, no Espírito Santo, morar com uma tia velha solteirona. Você tinha que idade nessa fase? Eu tinha 7 para 8 anos de idade. Criança, bem pequenininho. Mas você não gostou muito de lá, não, né? Não gostei, não tinha jeito de gostar. A minha tia, ela era muito brava. E aí, depois que você veio para cá? As pessoas perguntavam para ela assim, Maria Augusta, você mora sozinha? Ela falava assim, eu, Deus e o cachorro. O cachorro era ele. Não dava para gostar da tia desse jeito mesmo, não. Quanto tempo você ficou morando com ela? Eu fiquei morando com ela 2 anos lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí depois você veio para cá? Aí depois eu voltei. Aí 2 anos depois, o meu pai se estruturou, a minha família se estruturou, né? Os meus irmãos mais velhos. O meu irmão mais velho já nem morava mais com a gente. Ele passou numa prova em Guaratinguetá, foi estudar na aeronáutica, aí onde ele tinha lugar para ficar, para comer, para dormir. A minha outra irmã mais velha já se casou, e aí com ela já levou a minha outra irmã para morar com ela, que ajudava ela na casa. A outra virou professora, e aí 2 anos depois, todo mundo já estava, quem podia, já estava voltando para casa. Aí eu voltei para casa e aí comecei a minha vida ao lado dos meus pais de novo.
Uhum. E aí depois que você veio para Belo Horizonte, então? Depois que você voltou para o Cerro, aí você ficou um tempo lá e depois veio para BH? Não. Na verdade, do Cerro, eu fui direto para Vitória, no Espírito Santo. Lá fiquei 2 anos. A minha mãe e o meu pai se mudaram para Belo Horizonte. E aí, 2 anos depois, eu já vim para Belo Horizonte morar com os meus pais. E aí, o que foi que começou a sua carreira como ator? Foi nesse momento que você mudou para cá ou ainda demorou muito? Na verdade, a minha carreira como ator, ela começou em dezembro. Eu nasci em outubro, em dezembro eu fui o menino Jesus no presépio. E nunca mais eu parei de fazer teatro. Né? Em Cerro, eu comecei no Cerro aos 2 meses de idade. Mas a minha carreira profissionalmente foi quando eu me formei no Palácio das Artes. Eu peguei o Exército Brasileiro com 18 anos, o que foi muito bom, porque a gente ainda era muito pobre, né? E era um ano de quartel, onde eu tinha onde comer, onde dormir, tudo direitinho. Aí, um ano de Exército. Quando eu saí do Exército, eu não tinha profissão. Aí eu fui trabalhar numa empresa chamada Engesolo, Engenharia de Solos, que tinha um laboratorista que se chamava Maurício Tizumba. Meu Deus, que professor, hein? Foi quando eu o conheci. E aí começou toda essa história profissional que a gente quer continuar conversando com você. Quero que você continue contando essa história pra gente. Mas vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, portanto, com o ator Carlos Nunes. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.